Bom, boa noite, pessoal. A respeito de um daqueles exercícios de volumetria de neutralização, um deles falava que 25 ml de ácido nítrico. Então, 25 ml de quem? Ácido nítrico HNO3. Ele foi totalmente neutralizado por 25 ml de hidróxido de potássio. E aí tem a concentração desse hidróxido de potássio. Então não lembro agora se era 0,2, se eu não me engano a concentração dele era 0,2. Se não for, vocês podem utilizar a mesma metodologia que eu vou fazer aqui para chegar àquele resultado. Então, se eu não me engano, era isso, 0,20 mol por litro. Então, do hidróxido de potássio eu tinha concentração e volume, e do ácido nítrico eu queria descobrir a concentração dele. Então, do ácido nítrico, a concentração molar eu não tenho. Então, primeira coisa, a gente vai equacionar a reação. Ácido nítrico mais hidróxido de potássio. E aqui é uma reação 1 para 1, porque eu tenho uma hidroxila e eu tenho um hidrogênio no ácido. Então não preciso fazer nenhum tipo de estequiometria, que é uma reação de 1 para 1. Ou seja, o número de mol do ácido nítrico tem que ser exatamente igual ao número de mol da base, que é o hidróxido de potássio. Então vamos às informações. Do ácido nítrico, informação que eu tenho que eu posso substituir por número de mol, concentração e volume. Concentração e volume. Do hidróxido de potássio, o que eu tenho de informação para substituir por número de mol, também concentração e volume. Agora é só substituir os valores. Do ácido nítrico, eu só tenho o volume, quero saber a concentração. Concentração vezes 25. Do hidróxido de potássio, eu tenho o volume e tenho a concentração. Concentração 0,20 mol por litro, vezes 25 ml, que é o volume. Então, como que seria isso na prática? Tem aqui a bureta e tem aqui o Erlen. Então aqui no Erlen foi adicionado aqui os 25 ml do ácido. E na bureta eu tinha a base. E aí foi gotejando na solução ácida aqui nos 25 ml de ácido. E quando a solução bateu aqui na bureta os 25 ml também, a solução foi neutralizada. Ou seja, precisei de 25 ml de base para neutralizar 25 ml do ácido. Por isso que a gente cai nesse cálculo aqui e eu coloco essas duas fórmulas. Se fosse na prática, seria essa ideia. Na teoria, a gente está usando isso daqui, onde a concentração do ácido vai ser igual a concentração vezes o volume da base, vezes 25. E aí aqui está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. E aqui é só cortar 25 com 25, eu vou ter que a concentração da base é igual, aliás, do ácido, da base não. HNO3, a concentração do ácido é igual 0,20 mol por litro. Então, como é uma reação 1 para 1, eles vão reagir igualmente, número de mol igual ao número de mol. Se a minha concentração da base é 0,2 e se eu consumir a mesma quantidade em volumes, automaticamente a resposta também da concentração do ácido é 0,2.
Então, se eu tivesse consumido 20 ml aqui, 20 ml aqui, seria 0,2. Se aqui fosse 0,1 e os volumes também fossem iguais, aqui também seria 0,1. Então esse é um exercício um pouco mais simples, de repente, de ser tão simples e teoricamente dar o mesmo resultado da concentração da base, é aí que às vezes a gente fica um pouco mais confuso. Às vezes na simplicidade a gente acaba se enrolando um pouco. Porque quando a gente vê uma das opções com a mesma concentração da base, dá a impressão que é a resposta errada. Na verdade, é a resposta certa. Então, a concentração do ácido nítrico é 0,20 mol por litros, que se porventura não tiver essa opção lá, ou não foi exatamente essa concentração que eu coloquei aqui como exemplo, basta vocês fazerem as contas. Mas toma muito cuidado nisso. Sempre vai ser igual se os volumes forem iguais e a reação for 1 para 1. Se aqui eu tivesse uma reação que não fosse 1 para 1, provavelmente os valores dariam diferentes aqui. Toma só cuidado com isso e a questão dos volumes. Se aqui eu tenho volume e do outro lado da igualdade também tenho volume, eu posso pôr eles em ml. Se eu tivesse volume somente em um lado da igualdade, isso teria que ser em litros. Então tá aqui a resolução do exercício. E aí, tendo mais alguma dúvida, logo mais posto outros exercícios, porque tem alguns nesse último questionário que às vezes não está perguntando a concentração, mas ele quer saber qual que seria o volume gasto. E aí, da mesma maneira, é só a gente colocar a unidade exata embaixo da unidade. Então, o volume, os 25. A concentração que eu quero saber. Da base. Concentração, a concentração. O volume. Tá, joia, pessoal? Qualquer dúvida, depois vai mandando lá no grupo.